sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa e eu quero convidar você para as nossas celebrações na Igreja do Evangelho Quadrangular em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482, Igreja Sede. Toda terça-feira nós temos às 20 horas uma grande reunião de bênção e poder. Na quarta-feira, às 15 horas, a grande tarde da bênção. E na sexta-feira nós temos o culto de oração, de poder, de bênção e de busca do Espírito Santo de Deus. E domingo, às 19 horas, a grande celebração, louvor, adoração, pregação da palavra e a manifestação do poder de Deus. Domingo às 19 horas. Nossa igreja, ela é ampla, ela é grande, bem arejada e estamos seguindo todos os protocolos governamentais. Vem participar conosco, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sede, em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482. E também, durante as semanas, sempre temos as atividades de todos os nossos departamentos e grupos missionários de nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Visite o nosso site radiotkgospel.com.br. Lá você encontra muitos conteúdos e notícias de nossos colaboradores. Está no ar o seu programa Variedades, com Giselda Souza. Boa noite a todos os ouvintes da nossa Rádio Web TK Gospel. Para iniciarmos o nosso programa, queremos dizer que é um imenso prazer ter hoje em nossos estúdios o senhor André Brito, prefeito eleito aqui na cidade de Taquari para os exercícios 2021 a 2024. Agradecendo primeiramente a disponibilidade de estar conosco nesta noite. Boa noite, André. Boa noite, Giselda. Boa noite a equipe, né, aqui
desse canal inovador aqui na nossa cidade, né? Eu já acompanhava, às vezes, que o pastor Ubirani me mandava sempre o link, né? E é uma alegria nós podermos estar aqui conversando com vocês e com todos aqueles que estão nos assistindo ou ouvindo nesse momento. Muito bem. E nós, no caso, para aqueles, né, que talvez não sejam acompanhantes da política ou não conhecem o André, gostaria que pudessem, no caso, pudessem nos passar rapidamente quem é o André. O André filho, esposo, pai, amigo, que assumirá a prefeitura pelos próximos 4 anos. Eu hoje tenho 53 anos, né? Milito na política desde guri, desde piazinho. Como tem dito, às vezes, uns amigos que eu ainda tenho, hoje de uma idade mais avançada, lá em Porto Alegre, eles ainda comentam, esse guri tinha 14, 15 anos, já estavam discursando no nosso meio, né? Sempre tive uma relação familiar muito importante com os meus pais, a minha mãe, que inclusive era da Igreja Quadrangular. Sim, muito querida ela, por sinal. Infelizmente, nós perdemos esse ano ela, né? O meu pai também trabalhou sempre na construção civil, ela era dona de casa, né? Nós estudamos, acho que fomos colegas. Fomos colegas de escola, Coruja, isso mesmo. Né? Ali eu iniciei no movimento estudantil uma militância política mais forte, ainda durante agora o processo, no final agora, no domingo eleitoral, o Jackson, que hoje é médico em Porto Alegre, na época era nosso parceiro, o pai dele era promotor da cidade, não sei se ainda me mandou uma mensagem dizendo de quando nós começamos essa história. E eu tenho hoje, com a Andréia, nós temos uma família fantástica, né? Graças a Deus nós temos uma relação perfeitando com os filhos, enteados, né? A gente tem uma relação ótima com os netos. Né? Eu sempre zelei muito pela relação familiar. Eu até a mãe falecer, por exemplo, os domingos à noite, eu sabia que ela estava no culto, mas nós já estávamos lá na casa esperando ela, até por causa da minha atividade, que no sábado e domingo a gente acaba trabalhando no buffet, né? E no domingo à noite nós reunimos lá 15, 20 pessoas sempre para jantar, porque esse laço familiar com os primos também, né? Com os tios, eu sempre procurei estreitar, porque eu acho muito importante, né? Porque é o seio fundamental da nossa relação, é a família. E aí eu fui construindo essa caminhada. Na época, fui um homem de um partido só, me filiei quando eu fiz 18 anos no PDT. Na época, talvez eu tenha perdido uma oportunidade pessoal, talvez que poderia ter mudado o rumo da minha vida, né? Como se dizia sempre. Lá em 1985, quando eu me filiei no PDT, então, na época, coordenador do curso de Direito Constitucional da URGS, me convidou para trabalhar com ele e eu, naquele momento, não aceitei, porque sempre fui muito apegado à minha terra, né? Cheguei aí para o escritório em Porto Alegre, cheguei aí no banco, Banerj, na época, que ele era vice-presidente, e disse para ele, não, eu vou voltar para minha terra. E fui construindo essa caminhada, né? Fui pintar letreiro, fiz de tudo um pouco, né? Pintava muro, pintava letreiro, né? Fazia faixas, né? Naquela época de juventude, nós fazíamos teatro, nós trabalhamos numa revista onde eu era colunista da parte jovem, né? Oh, que interessante. Isso, e até que em 1993, eu acho, numa questão muito importante lá do EAPD, que tinha uns entraves dentro do EAPD, e na época eu fui chamado pelo então presidente do EAPD, na época Ricardo Queiroga, né? Dizer, olha, ou tu assume uma função lá para que a gente possa conciliar esses problemas, porque, não sei, as pessoas, eu não sei se eu tenho esse perfil, mas as pessoas tinham, desde aquela época, a ideia de que eu tinha um perfil conciliador, para te conciliar essa situação lá, e nós realmente trabalhamos lá, conciliamos, né? Conseguimos, numa união com o Poder Judiciário, ampliar o serviço em Itacoarim, criamos na época a Casa do Infrator, né? Tínhamos 2 casas lá e conseguimos fazer essa estrutura, que era uma cobrança que via também do Poder Judiciário em relação à atuação daquela época. E dali, daquela situação em diante, porque eu tive uma militância política sempre forte,
Eu já jovem fazia parte da juventude do PDT nacional, da direção nacional e da direção municipal, né? Já tinha uma relação muito forte, apesar de estar humildemente aqui em Taquari, mas nós tínhamos uma presença assim constante, né? Dentro dessa relação política, tanto na esfera estadual como na esfera nacional, até que surgiu um convite, né? Um convite até inesperado, né? No final de ano de 94, no final de 94, quando nós recebemos um convite do então deputado Vieira da Cunha. Muito bem. Como tu, no caso, colocou para nós aí, né? Eu estava dizendo, é difícil chamar senhor, porque fomos colegas de escola, né? Então é uma coisa meio difícil. Normalmente eu utilizo o senhor em questão de respeito, mas como a gente até fomos colegas de escola. Nós sabemos, né, desse laço familiar, né? Muito forte, inclusive a dona Diles, né? Ela comentava nos finais de culto, ela dizia assim, ó, eu tenho que ir lá, porque o André tá me esperando. Eles estão lá me esperando para janta, porque ele sempre janta comigo aos domingos. Mas como nós sabemos, né, que ela não está mais aqui, mas nós sabemos também que tem uma pessoa muito especial na tua vida e que faz um papel meio de mãe, eu acho agora, né, que a dona Diles não está aqui. E ela mandou um recadinho para ti e nós queremos ouvir aí o recadinho, né, da tia Tereza. Boa noite, André. Aqui é a tia Tereza, estou passando aqui para te dar os parabéns, para dizer que a tia Tereza ficou muito orgulhosa por ti. E queria te dizer que estou no lugar da tua mãe, que se a tua mãe tivesse, ela estaria dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo, porque sempre a gente te amou muito e vamos continuar te amando cada vez mais. E eu espero tudo de bom, que tu faça cada vez melhor por Taquari, pela cidade e para o povo. E a gente está muito orgulhosa por o que tu está fazendo. Eu agradeço muito o povo de Taquari por ter confiado em ti. Muito obrigado. Agradeço a todos. Vocês estão aqui para me provocar emoção, né? É porque a gente sabe, né? E, na verdade, como a gente queria, né, quebrar um pouco a política, né, e colocar uma coisa assim, mais o André pessoa mesmo, né? E nós conversamos também com uma outra pessoa que ela é muito ligada a ti, e até antes, né, eu quero mandar um grande beijo, né, para dona Tereza, que nós tivemos a loja ali, né, fomos vizinhos dela, um grande beijo, né? Falei com a Josi e ela prontamente disse, não pode deixar que eu vou falar com a mãe. Então, dona Tereza, um grande beijo para a senhora. Amo muito a senhora, um beijo mesmo no seu coração. E depois que passar essa pandemia, nós vamos aí, né, para poder tomar um chazinho num dia qualquer à tarde. Não sei se tu quer mandar um recadinho para a tia Tereza. Um abração para ela, a gente sabe. Eu estive lá antes da eleição. Eu até estou evitando agora nesses primeiros dias da eleição, porque houve muita motivação, muito entusiasmo das pessoas. Eu ainda fui chamado de mal-humorado no domingo à noite, né? Porque realmente a gente venceu e coisa e tal, mas a gente tem determinadas coisas que eu preferia manter um determinado distanciamento, até pela realidade que nós estamos vivendo. Mas um beijão para ela sabe da nossa relação, né? Sim. E da nossa vibração e da nossa relação familiar, que eu prezo. Eu sempre tenho dito assim, ó, eu tenho certeza que lá em cima, muitos meus parentes, agora tios e coisas, estão vibrando junto comigo. Que bom. E nós conversamos com uma pessoa que ela é muito ligada a ti também, né? E nos contou, né, que a trajetória política de vocês dois praticamente se cruza. Vamos ver se tu vai saber quem é a pessoa aí. Em 1987, ele se filiou ao PDT na presidência do saudoso Genis Muxfeld. E ele nos conta o seguinte: André já participava ativamente da política partidária, tanto em Taquari quanto em Porto Alegre, né? Tanto que na eleição de 1988 para o governo do estado, andava com mais alguns poucos companheiros de partido pelo interior, dando discurso e pedindo votos. E em 1989, em uma reunião do diretório ocorrida na sede do Taquariense, na Caieira, foi lançado presidente do partido. Tinha, então, 20 e poucos anos. E essa pessoa foi convidada para ser o vice-presidente. Começou, então, um trabalho de reagrupamento do partido e busca de novos filiados, a participarem juntos de todas as caminhadas, e começaram, então, né, juntos essa caminhada política, formando uma amizade que extrapolou o campo da política. Essas palavras são
do Dr. Edson, né? E nós gostaríamos então, né, André, a gente já sabe que tu milita desde cedo, né? Começou a vida política muito cedo. Teve alguém que serviu de inspiração na época, ou foi mesmo uma coisa que foi acontecendo e quando tu viu já estava envolvido e... Não, eu me lembro que eu tinha, em 1972, 5 anos. E na época nós morávamos com nossos avós. E eu me lembro, naquela eleição, porque eles sempre foram muito MDB, que foi a eleição que acabou falecendo, inclusive no mandato Léo Alvim Faller, da tristeza que eles tiveram naquela época pela perda do ex-prefeito também, que depois foi acabou sendo prefeito, Celso Luiz Martins. Em 1976, eu gostava que meus pais levassem nos comícios, eu com 9 anos. Em 78, eu me lembro que teve uma eleição para deputado, em que concorreu o tão taquarense aqui, José Bonifácio Cardoso Fragapane, e eu, quando tinha os comícios, eu fazia com que me levasse também. Então já estava no sangue essa política, né? É uma coisa que vinha. Em 1982, teve a eleição para governador do estado, e a minha maior felicidade, olha, daí começa a puxar. Na época, então, candidato que não se elegeu, que acabou se elegendo mais tarde, em 90, Alceu Colares, eu fiquei feliz porque cumprimentei ele no lado da igreja matriz ali. Naquela época tinha um espaço de futebol onde ele fazia os comícios, né? E ali sempre tive, mas eu tinha uma inspiração muito forte, que era dentro da casa dos meus avós. E são conceitos que ficaram armazenados, que eu digo, na minha cabeça. Tinha um tio-avô meu, Roberto Clarimundo da Conceição, que era político. Antigo PTB, que é o pai da Janine, da Janice, vô do Rubens, do advogado. Sim. E eu ouvia desde pequeno em casa, olha, eles chamavam ele de tio Beto, político tem que ser igual ao tio Beto, tem que ser honesto, tem que ser correto. E aquilo ficou sempre... gravado, marcado. Então é Já é uma história familiar, né? E vem vindo, e acaba muito bem. E, no caso, o Dr. Edson continuou nos contando, né? E ele coloca assim, ó, a sua competência e seriedade o levou a ser assessor de um dos maiores políticos da história do PDT, né? Que foi o deputado Vieira da Cunha, durante 5 mandatos que exerceu. Então, agora eu quero te perguntar, como surgiu essa oportunidade de assumir como assessor do então deputado Vieira da Cunha? Por quanto tempo tu esteve ao lado dele e por que, no caso, tu deixou de ser ele foi para uma outra esfera ou foi por opção mesmo não ir? Foi uma situação assim, em 1994, nós tínhamos, eu presidente do PDT, vários problemas de iluminação pública na cidade. De rede, de pessoas que moravam em bairros mais pobres que não tinham rede de iluminação pública. E aí eu comecei a forçar lá no governo do estado que fosse investido, porque na época era a CE aqui, que fizesse os investimentos que essas pessoas precisavam de iluminação pública. No meio desse caminho, e na época, inclusive, a secretária de Minas e Energia do governo do estado acabou sendo presidente da República, Dilma Rousseff. E ela tinha um assessor que nós chamávamos ele de Bichinho, que era um amigo pessoal que tinha construído ao longo da vida. E eu comecei a incomodar ele, que tinha que fazer esse serviço aqui. E aí eu acabei conhecendo um outro amigo, que se tornou amigo pessoal até hoje, o Cláudio Omar, que era o chefe da região da CE. E ele disse, não, quem pode nos ajudar aqui é o Vieira da Cunha, que ele tinha sido presidente da CE, Eu digo, não, eu conheço ele, mas a gente até militava dentro do partido em áreas distintas, né? Sim. Em sabe, todas as agremiações partidárias sempre tem grupos de mais afinidade. Mas acabei conversando com ele, e ele, daquele jeito dele de não gostar de prometer, veio aqui. Olha, não prometo nada, vamos ver. E acabou dando certo. E aí aconteceu uma situação que a vida da gente parece que tem já uma predestinação. Na época havia um outro candidato a deputado, que nem vou citar o nome dele aqui, dá para citar o Calil Sepe, que num jantar da União insinuou e me disse o seguinte, eu vou me eleger deputado e
tu vai trabalhar comigo? Eu disse, não, eu não vou trabalhar contigo porque eu não vou votar em ti. O meu candidato vai ser o Vieira da Cunha, porque eu assumi compromisso, ajudou a cidade, papapá, tá. E aí aconteceu a situação do Vieira, se elegeu e quem ficou de suplente foi o Calil. Passou a eleição, tudo tranquilo. E eu me lembro, era final de dezembro, eu recebi uma ligação do Vieira. Olha, André, eu estou formando a minha equipe, aí pensei em tu vir trabalhar aqui com a gente. E na época eu estava no IAPD. Logo depois quem sucedeu foi o Namir, e o Namir inclusive tinha me convidado para ficar trabalhando junto com ele. Sucedeu o diretor. Uhum. Aí eu disse para ele, me dá até amanhã que eu vou te responder. Aí tá, então vamos. E ali nós começamos a nossa história. Eu cheguei lá muito tranquilo, mas todo envergonhado, sabe? Era uma outra relação, pessoas que eu não conhecia. E nós fomos estabelecendo uma relação, fomos construindo, além de uma relação profissional, uma relação de amizade. Daqui a pouco eu já era o cara que viajava o estado todo para representá-lo, para falar, inclusive por ele, né? Para fazer debates em coisas. E essa relação foi se construindo cada vez mais, que hoje nós somos inclusive compadres, né? Uhum. Amizade. É uma relação de amizade que depois aí ele foi para Brasília, uma situação também bastante engraçada, me convidou para que eu fosse junto. Aí eu levei 60 dias para definir isso, né? Porque era uma situação totalmente nova, para me estabelecer uma relação lá com os prefeitos, né? E chegando lá, ele me deu uma outra responsabilidade, que eu disse, mas eu nunca fiz isso na vida, como é? Aprende, que foi cuidar da parte orçamentária da União em relação dentro do gabinete. Graças a Deus foi uma oportunidade fantástica, né? Que abriu vários horizontes e perspectivas para o futuro. Como eu saí de lá, aí foi uma outra situação. E eu vou repartir um pouco de uma história com vocês, porque agora, se eu dissesse antes, poderia caracterizar como querer usufruir disso politicamente. Propaganda. Uhum. Né? Certo. Na época, eu voltava de Brasília, um dia num avião, que fez conexão em São Paulo. E lá comigo voltou, até jovem, um cachecol, coisa e tal. E eu parei para comer um bolinho de queijo. E aquele cara que estava com a esposa dele encostou no meu lado. Disse, olha, tu tem uma missão que vai chegar bem rápido para ti. E eu fiquei, tipo, como assim uma missão? Não, tu tem uma missão a cumprir. E tu vai receber ela. Eu perguntei, mas quem é tu? Que eu nunca te vi, né? Aí ele me disse, não, eu sou um evangelista que ando pelo mundo, Joel Olha Renge, só. Tá. E eu trocamos telefone, que hoje eu já nem tenho mais o celular dele. Sim. E isso foi por maio, junho. E aí, um mês depois, o 45, eu venho para Taquari, porque estava estabelecendo uma aliança entre o PT e o PDT, mas não vim nunca com a possibilidade de eu ser candidato a vice. Sim. E ali nós estávamos estruturando uma aliança, né? Em que, em princípio, inclusive, até o meu candidato era o Gênesis, na época. E quando eu estou indo para a reunião... e aí 2 dias antes, nós estávamos em casa, eu André, meia-noite, eu recebo... Estou passando por Taquari, aqueles que era de Santa Maria. Sim. Que é chuva de Joel, 2, caia, está chegando a tua hora. Bem assim. E aí o que aconteceu? Aí no sábado eu estou indo para a reunião, recebo uma ligação de uma pessoa que até nem tinha muita relação. Olha, o grupo falou aqui que o teu nome é vice. Eu digo, olha, não, descarte, não existe a menor possibilidade disso acontecer. Eu não estou vindo aqui, o meu trabalho é lá e eu não vou abandonar nada para concorrer a eleição nenhuma. E aquilo foi uma pressão que se arrastou até às 11 horas da noite. E eu me lembrei dessa palavra e disse, olha, de repente é esse o caminho. Acabei aceitando. E eu levei aproximadamente 5 dias para contar isso para o Vieira. E quando eu contei, eu achei que ele ia me... que coisa boa, papapá. E a resposta dele, mas não tem outro para ir? Aí eu disse para ele, infelizmente não tem mais volta.
Mas mesmo assim eu sempre continuei essa relação ajudando ele, né, de casa, porque hoje tu consegue fazer muitas coisas tudo online, né? E na parte orçamentária eu fazia aqui de Taquari mesmo, porque era tu ter a senha, entrava no sistema e fazia. Continuei ajudando durante até o final do mandato dele. Quando ele veio para a Secretaria de Educação, me convidou de novo, eu já estava de vice, se eu não pediria licença para ir para a Secretaria de Educação, mas como nós já estávamos com um projeto em andamento, eu preferi ficar como estou. Mas nós temos uma relação ótima até hoje, nos encontramos, visitamos, comemos churrasco junto, né? Uma relação continua familiar excelente. Que legal. Então, agora nós queremos ouvir mais um áudiozinho aí que a gente tem também. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Aqui quem fala é Vieira da Cunha. Estou muito feliz pela eleição do meu amigo André Brito. A expressiva votação que ele fez é a consagração de uma vida dedicada à política. À boa política. A política como instrumento para melhorar as condições de vida das pessoas, para tornar a nossa sociedade mais justa, menos desigual. Taquari ganha um excelente prefeito, eu tenho certeza. O André reúne todas as características de um bom administrador. É trabalhador, honesto, competente e sincero. Vai se dedicar para fazer da nossa Taquari, a nossa querida Taquari, uma cidade ainda melhor para se viver. Parabéns, meu irmão, e bom trabalho. Pô, mas vocês estão buscando tudo. A gente está tentando fazer um apanhado muito bom. E essas palavras, né, assim como a tia falou em nome da família, né, Vieira da Cunha, que muita bagagem, né, tu vai poder, já está trazendo para dentro da prefeitura como vice-prefeito e agora então como prefeito, né, vai poder trabalhar ainda mais, né, dentro dessa parte assim. E o Dr. Edson ainda continua, ele diz: a marca pessoal na política, além das já citadas, é o seu discurso inflamado e coerente, nunca visto na história de Taquari. Difícil resumir esta trajetória em poucas palavras, mas é uma honra e uma alegria ter podido participar dela. E tenho absoluta certeza que será um dos melhores prefeitos que esta cidade já teve, pois qualidades lhe sobram. Mas não satisfeito com a mensagem escrita, ele também gravou um áudiozinho para mandar para a gente ouvir ali. Boa noite, Giselda. Boa noite, povo de Taquari. Já tive, aqui quem fala é o Dr. Edson, eu já tive muitas tarefas, diria quase impossíveis ao longo da minha vida, pessoal e profissional, mas essa realmente me desafia, é falar sobre o André Brito em um minuto e pouco. É uma tarefa realmente desafiante, resumir mais de 30 anos de convivência, mais de 30 anos de convívio político, convívio de amizade, num período tão curto. Mas o que eu queria dizer a todo o povo de Taquari é que quem está de parabéns com a eleição do André não é o André Brito, não é todos aqueles políticos que trabalharam para ele. Realmente quem está de parabéns com a eleição do André é a população de Taquari. André é a pessoa mais preparada, melhor preparada de todas as pessoas da nossa cidade, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo. Está na sua maturidade política, na sua maturidade como gestor público e tenho certeza que vai fazer da administração de Taquari nos próximos 4 anos uma administração para ser lembrada nos próximos 40, 50 anos ou muito mais, porque a competência dele, a seriedade, a honestidade, com certeza vão fazer com que fique na história a administração do André e do Ramon. São mais de 30 anos de convivência, mais de 30 anos de caminhada política, onde da identificação política, hoje temos uma amizade, quase como irmãos, e por incrível que pareça,
nessa campanha, em função da pandemia, em função de eu pertencer ao grupo de risco, justamente na campanha que elegeu o André, foi a que menos eu pude estar presente, foi a que menos eu trabalhei. Mas me sinto agraciado como cidadão taquariense com a sua eleição e estarei sempre ao seu lado para aquilo que for necessário. Um grande abraço ao André, um grande abraço à população de Taquari e parabéns, Taquari, por ter escolhido a pessoa mais indicada nessa eleição para ser o gestor da nossa cidade. Boa noite. O Edinho é daqueles amigos antigos que há quase 30 anos ele insiste para mim concorrer a prefeito. E ele sempre dizia naquela época: se o meu ombro tiver que servir de escada, que sirva, pode subir no meu ombro. Então, um amigo para a vida toda. E nós temos alguns recadinhos aqui no Facebook, né? O pessoal que está nos acompanhando, e vamos aproveitar agora para ler os recadinhos, né? A Juliana Machado e o Fabiano Souza estão ligados. Um abraço a todos e parabéns para o prefeito André Brito. Eles congregam conosco ali na igreja. A Wanda Souza, parabéns a vocês da rádio e nosso prefeito. José Antônio Machado de Souza, ele nem mora em Taquari, mas eu acho que a família dele é daqui. E ele coloca: parabéns, prefeito André Brito, pela vitória. Deus te abençoe e ilumine teu caminho. Sucesso na tua gestão, que traga mais progresso para Taquari. Abraço. Maria Madalena Ferreira de Paula, excelente escolha do povo, ele merece. A Wanda colocou mais um recadinho. Muito emocionante a mensagem do nosso deputado Vieira da Cunha. Então, aí são alguns recadinhos que nós temos aqui no Facebook. Bem, André, agora, né, vamos partir para o outro lado, né? Nós queríamos primeiro que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, tanto no Facebook quanto no aplicativo, soubessem quem é o André Brito, no caso, não como o prefeito que vai assumir agora em janeiro, mas o André Brito, que já tem uma bagagem, né, que traz consigo muita experiência de vivência política, de vivência orçamentária, de vivência dentro das maiores, né, partes integrantes da política, e tem com certeza acesso e vai ter acesso, né, para abrir mais portas ainda que já foram abertas durante esse período. Né? E agora falando sobre as eleições do último domingo. Né? Existia a perspectiva de que haveria a vitória, né? Isso já era comentado, as próprias pesquisas elas já diziam isso. Mas como se sentiu sabendo que 9.903 eleitores confiaram a ti o voto? Cada vez com uma responsabilidade maior. Nós sabemos que eu sempre tive isso também, muita consciência disso, que quando tu disputa uma eleição, principalmente para primeiro mandatário do Poder Executivo Municipal, a tua responsabilidade é muito grande. E tu tem que realmente estar preparado, né, com objetivos bem traçados e bem claros para conquistar aquilo que tu propagou, que são seus objetivos e planos durante o período eleitoral. Ou seja, mas com muita tranquilidade. Talvez as pessoas até às vezes estranhem em mim, né, essa questão, quando se trata da questão política. Eu encaro isso tudo com muita tranquilidade. Né? Sei da responsabilidade, a responsabilidade aumenta, sei dos compromissos. Eu tenho como princípio ouvir sempre. Né? Eu gosto de ouvir muitas pessoas, porque quando a gente ouve, a gente acaba aprendendo mais. Né? Porque quando nós falamos, a gente coloca para fora o que tem, mas não aprende nada. Talvez a gente esteja ensinando ou não ensinando as pessoas com aquilo que a gente diz. Mas quando a gente ouve, a gente aprende sempre. Mas eu tenho muita clareza, muita consciência do papel que nós temos que desenvolver, até porque nós temos um planejamento de 8 anos atrás, que nós iniciamos, né, que tem um objetivo sempre bem traçado, e eu vou trabalhar dessa forma, com muita responsabilidade, né, sendo mesmo o André de sempre, porque não é o fato de tu ser prefeito de uma cidade ou ser vice-prefeito, seja lá o que tu for, né, que deve modificar a tua forma de agir em relação às pessoas, em relação ao mundo que tu vive e a forma como tu vive. Com né? certeza. É uma oportunidade que nós estamos recebendo da comunidade, é uma oportunidade que nós estamos recebendo de Deus de poder trabalhar, né, e de construir alguma coisa, construir políticas públicas cada vez melhor para a nossa cidade. Muito bem.
Durante a campanha, muitas situações foram levantadas, né? E nós gostaríamos de focar em alguns pontos que nós acreditamos que sejam, digamos, os mais polêmicos e os que as pessoas mais perguntam, acredito. Então, eu vou deixar para o Maicon, né, para ele fazer aí, no caso, algumas ponderações com relação a isso. Então, boa noite a todos na escuta aí, né? Boa noite ao André, formalmente. O André, a gente sabe que foi um ano difícil, de certa forma, né? Ninguém planeja um governo esperando que no final do mandato vai ter uma pandemia, né? Então, muitas coisas tiveram que ser feitas. Mas, assim, já deu, assim, para poder dizer, assim, para nós, assim, qual é, assim, o teu primeiro objetivo em 2021, assim, considerando toda aquilo que já vem sendo feito ou que ainda tem que ser feito, o que tu considera, assim, como prioridade na tua administração agora para 2021, que acho que isso é o primeiro ponto que eu tenho que atacar e investir, ou seja, como for. Nós precisamos, assim, retomar cada vez mais o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Mas nós vamos trabalhar com esses 3 pilares. Saúde tem que ser prioridade sempre. O exemplo bem claro foi nessa pandemia. Se tu não tem uma estrutura mínima de saúde pública, né, tu faz com que muitas vidas sejam levadas. O desenvolvimento econômico é fundamental. Para que se possa ter políticas públicas, são necessárias que se tenham receitas. Para que se tenham receitas, são necessárias que haja desenvolvimento. Então, nós vamos focar muito no desenvolvimento econômico. E quando eu falo desenvolvimento econômico, eu incluo nele a agricultura, né? Desenvolvimento econômico, para mim, são todos os fatores que geram receita, renda para a nossa cidade, né? E na educação também, porque nós vamos ter um papel muito importante de retomar praticamente esse ano que nós tivemos praticamente um ano quase que perdido Sim. na nossa educação. Né? Eu sei que os nossos professores estão fazendo, tanto da rede pública municipal, como estadual, como a privada, todo o esforço possível, né, para compensar esse momento difícil. Né? Mas nós vamos ter que desenvolver também uma política pública para que as nossas crianças não tenham uma diminuição da qualidade do aprendizado. Então, são 3 focos prioritários. E até aproveitando um dos teus focos, uma das perguntas que eu queria fazer para ti, e a gente sabe que a vinda da ZANC foi muito importante, né, para a geração de emprego, principalmente assim, de mais jovens, para conseguir ter aquela primeira oportunidade. A gente já viu aí que o investimento da Dama aí também tem uma perspectiva muito boa de mais emprego, aviário sendo construído, mas ainda é fato que muitos municípios aqui acabam tendo que se deslocar para fora da cidade. Há alguma coisa a mais assim, em mente assim, para conseguirmos daqui a pouco segurar mais pessoas aqui em Taquari, porque como eu trabalho até fora, eu conheço muitas pessoas, eu tô de Taquari, eu também sou, fui de lá, vim para cá, né? Para muitas vezes não perdermos mais pessoas para fora, né? E podermos segurar mais o nosso povo, nossos jovens principalmente, aqui no município. Além de tudo isso que já tem sido feito e é muito bom, né? E vai ser muito bom para o nosso município. Há alguma perspectiva a mais de outros projetos? Nós estamos trabalhando forte nisso. Em questão de aviários também tem perspectiva de mais aviários. Né? Mas nós temos assim, que incentivar muito o empreendedorismo local. Nós temos que focar nisso e nós temos que criar facilidades para isso. Né? Hoje eu ainda estive conversando com o Felipe, né? Para que apresentasse um diagnóstico da forma como nós trabalhamos hoje, para nós criarmos mais facilidades para que se possa empreender na cidade. Isso é fundamental também. Nós temos um potencial muito enorme na área de serviço na nossa cidade também. Nós temos empresas fortíssimas na área de serviço, que inclusive prestam esses serviços longe em outros estados, em vários municípios do Rio Grande do Sul. E nós vamos seguir dentro dessa política, né, que nós colocamos, que é a primeira fase do distrito industrial, mas eu tenho dito sempre, com muito cuidado, porque hoje nós inclusive já está o ofício lá na prefeitura, né, de um outro empreendimento que provavelmente, certamente, deverá acontecer na cidade, mas que nós temos que tomar cuidado no distrito industrial, que você sabe, tem determinados tipos de empreendimentos, né, que não comportam outros no seu entorno. Sim. Né? Ou que com esse empreendimento eu não consigo colocar com o empreendimento A, eu não consigo colocar o empreendimento B. Né? Então, nós estamos fazendo esse monitoramento das potencialidades de investimentos também externos da nossa cidade, inclusive do nosso Rio. Né? Eu, na segunda-feira, ainda entrei em contato com uma empresa de fora daqui, e o cara ainda me disse, mas tu te elegeu hoje, segunda de manhã, tu já está me mandando mensagem para querer conversar. Vamos trabalhar. Tá? E é uma empresa que não é daqui. Eu digo o seguinte, nós temos que ter esse foco, né, de prospectar os investidores. Ou seja, nós temos que estar atentos, nós vamos trabalhar junto às secretarias de desenvolvimento econômico do Estado, né, porque lá existe um mapa
né, dos potenciais investidores no Estado, né, e nós queremos prospectar, porque nós temos uma lei bastante interessante, uma das melhores do Rio Grande do Sul, né? Nós queremos ter e vamos ter a capacidade de investimento para atrair essas empresas, né? Nós temos que potencializar o Rio também. Ontem ainda mandei mensagem para um outro investidor também na área do Rio, né? Para nós agendarmos, nós temos que começar a prospectar isso, mas nós temos que fomentar também o empreendedorismo local, porque as grandes economias dos municípios que se desenvolveram foram através dos empreendedores locais que começaram com pequenas empresas que foram transformadas em grandes empresas, né? E nós sabemos hoje, que a Gisele também trabalha na fiscalização e sabe que nós somos um município numa arrecadação per capita habitante dos mais baixos do nosso porte, né? Se nós chegássemos no nível um pouco abaixo dos demais municípios do nosso tamanho, nós teríamos 15, 18 milhões a mais de receita anual. Sim. Isso possibilitaria muito mais investimentos. Nós temos que também trabalhar no aumento da receita para ter capacidade de suportar as demandas que vierem dos nossos investidores. Mas nós queremos facilitar bastante o investidor. Nós queremos fomentar bastante também o desenvolvimento, terminar o máximo possível os latifúndios urbanos, que eu chamo, que são grandes extensões de áreas de terra que não estão sendo exploradas, né, no setor habitacional, porque cada residência, cada casa construída gera em torno de 3, 4 empregos diretos, né? E assim nós vamos fazendo a nossa cidade crescer, mas muito focado em captar cada vez mais investimentos para a nossa cidade. André... E antes, só de tu, aproveitando o gancho aqui, eu estava vendo a própria Dama, ela disse, né, que vai precisar de muita mão de obra e mão de obra especializada. Há também alguns projetos para procurar os nossos jovens qualificar, porque muitas vezes a gente vê que, e eu converso com algumas empresas assim, que é um problema de que nós temos vagas, eu tenho aqui um público para oferecer, e na hora de encaixar o perfil, parece que falta qualificação. E levando em conta que agora tudo é muito tecnologia, né? E as pessoas, às vezes, tu conseguir fazer as pessoas agora se qualificar, muitas vezes sair do seu comodismo, né? E começar a criar novas ferramentas de trabalho para poder, como os investimentos virem, mas tivermos uma mão de obra qualificada. Isso, né? Sim, inclusive está no nosso plano de governo, fazer o inventário das demandas de mão de obra do município, para buscar qualificação de acordo com as demandas que hajam necessidade. Da mesma forma, como nós também temos empreendedores locais que estão encontrando dificuldades de contratar, principalmente nessa área de serviço, pessoas vocacionadas, que inclusive eles querem qualificar dentro da própria estrutura das empresas. Então nós temos que fazer um estímulo em todos os sentidos. Nós temos que levantar lá aqueles que estão no CAD único, né? Ver o perfil de cada uma dessas pessoas, né? Através desse perfil estabelecer também uma linha de busca de empregos, né? Porque nós temos também uma demanda dessa mão de obra que em tese não seria tão qualificada, né? Que nós também precisamos de empreendimentos que venham na cidade para absorver essa mão de obra, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que nós temos que trabalhar, né, para poder fazer esse desenvolvimento. Mas nós vamos focar muito nisso, no desenvolvimento econômico. Com relação a isso também, uma pergunta que a gente ouve muito, comentários, né, que a gente ouve muito e talvez, no caso, possa nos esclarecer. Quando se fala em polo industrial, o pessoal pergunta muito, assim, por que não se faz, no caso, na entrada da cidade, né, esse polo industrial na entrada da cidade? Porque aí seria mais atrativo as empresas para virem para o nosso município e também pelo fato de que são 11 quilômetros para vir, 11 quilômetros para sair, no caso, esse trajeto aí. Tem alguma coisa com relação a isso, com relação à possibilidade de montar um polo industrial lá na entrada do município para atrair as empresas para virem? Esse é um projeto já antigo. Sim. E que, coincidentemente, agora, tendo um momento de muita tristeza, durante o velório do ex-prefeito Ivo, os técnicos da FEPAM chegaram aqui para vistoriar. Inclusive foram lá olhar a área. Porque nós estamos demandando há muito tempo. Né? Porque tu precisa do licenciamento ambiental, ver se não vai ter problemas de água. Né? E esse projeto está há anos. Vai e volta. Mas nós acreditamos que agora... Tanto é que nós colocamos a primeira fase do Distrito Industrial, a intenção é lá, essa primeira fase. Claro que desde que a FEPAM nos autorize, né,
a utilizar aquela área. Aí nós vamos desapropriar e vamos fazer a primeira fase. O que eu dizia? Não adianta prometer aqui que vamos fazer ele inteiro, porque nós não vamos ter recurso. Então faz a primeira fase, de acordo com as demandas das empresas, tu vai ampliando ele. Porque nessa questão, eu comparo o distrito industrial ao hospital. Enquanto nós não tínhamos estrutura nenhuma, não tinha médico que queria trabalhar. A partir do momento que tu tem estrutura, eles começam a aparecer. Sim. A mesma coisa eu digo no distrito industrial. Ninguém vai investir numa coisa que é um sonho, que não existe, palpável, visto, né? Nem que seja a primeira fase. O cara quer passar ali e ver, olha, já tem 3 lotes, já tem 4 lotes. Verdade, né? é verdade. Ali existe, bom, aí eu posso olhar. Então nós temos que iniciar. Se nós iniciarmos, nós vamos conseguir executar. E está no nosso plano de governo e está na prioridade número 1. Tomara que a FEPAM dê essa liberação, né? Porque olha que faz anos mesmo. Eu lembro, eu estou na prefeitura 18 e olha que eu me lembro de falar nisso há algum tempo. Quando eles chegaram ali, a prefeitura estava fechada, mas nós estávamos na frente da prefeitura e aí deu para conversar. E eles chamaram a Marília e foram lá fazer a visita técnica. Muito bem. Bom, tu colocaste que as prioridades seria também educação e saúde, né? Falando na parte da saúde agora, quais os projetos para o hospital? A gente, durante esses últimos meses, né, o hospital ele se transformou, né? Se transformou de um hospital quase falido e quebrado a um hospital hoje que tem uma estrutura boa, né, atendendo, né, os casos de Covid, que se não fosse isso, mais pessoas, né, tanto da cidade como da região, com certeza já teriam vindo a óbito, né? Quais as ações projetadas para o aprimoramento, tanto no atendimento, com relação aos equipamentos e ainda com relação à estrutura? A estrutura existente atual comporta os serviços que nós estamos realizando hoje. Nós vamos continuando a reforma, né, dos leitos, para que essa estrutura, que é a estrutura antiga, ela passe a ser nova, toda ela. Mas para sonhos maiores, ele fica limitado pelo tamanho que ele tem. E aí, para muitos é loucura, né? Isso foi um aprendizado que eu tive quando trabalhei em Brasília, que nós trabalhamos muito junto com os hospitais de grande porte, destinando recursos, buscando recursos alternativos, e entre eles que eu acabei tendo uma relação de amizade pessoal com a Santa Casa, com o Dr. Júlio Matos, que hoje é o diretor-geral da Santa Casa. Muito nós trabalhamos lá para projetos de alto valor. Você imagina lá coisas de 8 anos atrás, 10 anos atrás, projetos de 80 milhões, 50 milhões. E eu nunca me esqueci o que ele me dizia. Em termos de hospital, tu nunca pensa pequeno, porque se tu pensar pequeno, tu não vai conseguir absorver nem a demanda e nem o custeio dele. E nós já fizemos a primeira fase, que é o plano diretor do hospital e, além do plano diretor, um projeto básico, né, da construção de uma torre de 8 andares, na parte dos fundos do hospital. Tu vai me dizer que seriam quase 9 mil metros quadrados de construção, que chegaria na faixa dos 35 milhões a obra. No primeiro momento, pode-se dizer que é uma loucura para o porte de Itaquari, pode ser. Nós temos que confiar na nossa capacidade de fazer projetos, na nossa capacidade de buscar recursos e na nossa capacidade de investimentos. E nós vamos tocar esse projeto para frente. Se nós vamos conseguir concluí-lo, todo ele, nos primeiros 4 anos, provavelmente não. Mas grande parte dele, no mínimo 50%, nós queremos concluir. E o que demandaria, o que atenderia essa outra fase? Porque a gente tem que ser muito transparente. Nas visitas que eu fazia, me perguntavam: nós teremos parto hoje no hospital? E eu dizia não. Porque o custo hoje para nós realizarmos 14, 15 partos seria na faixa de 150 mil, que hoje nós gastamos 50 mil em Teutônia. Outro tem uma estrutura grande, com a estrutura pequena ele se torna inviável. Então, o que projeta esses 8 andares? Consultórios médicos lá em cima, né? Ele projeta estacionamento na parte de baixo, ele projeta um andar com hemodiálise e quimioterapia, tá? Ele só na área infantil. O que é na área infantil? UTI neonatal, né? Com sala de partos e atendimento das crianças. Outro específico para idoso
e outro específico para convênios. Aí vocês vão dizer o seguinte, é muita loucura? Pode ser loucura. De onde vamos buscar o dinheiro? Vamos começar já a trabalhar no Ministério da Saúde, em Brasília, fortemente para isso. Vamos botar um pouco, tem que ter uma parte do município. Vamos trabalhar também na captação através do Fundo da Criança e do Fundo do Idoso. Porque se nós vamos ter um andar específico para as crianças, nós podemos trabalhar com esses recursos. Sim. Se nós vamos ter um para o idoso, nós podemos trabalhar com esse recurso. Além do que nós já vínhamos prospectando, e aí nós temos que ver até que ponto nós conseguimos evoluir ou não nessa negociação, também com planos de saúde privado, né, que tem interesse de aumentar a sua estrutura de atendimento no Vale do Taquari, e que nós estamos negociando há quase 2 anos, né, estou abrindo agora, mas é uma coisa muito silenciosa, né, quase 2 anos, esse potencial investimento aqui para ter um andar, umas alas específicas para esse é um plano específico, nem seria um plano abrangente, né? Então, assim, nós vamos tocar o projeto, né? Nós vamos avançar com esse projeto e nós temos certeza que daqui a 1 ano nós já vamos ter a perspectiva desse projeto. E com relação a isso, a gente considera sonho, né? Eu sempre digo, a gente tem que sonhar sempre. E como a gente aprende até, né, trazendo para dentro da igreja isso, né, a gente aprende o quê? Que o sonho, ele é como uma gestação, né? A gente leva, né, uma gestação leva em torno de 9 meses, né? E assim é o sonho e assim são os projetos. Eles precisam ser sonhados, idealizados e colocados em prática. E no momento certo, isso com certeza vai acontecer. Algum outro projeto que tu gostaria, né? Já falou bastante coisa, mas algum outro projeto que tu gostaria de colocar aqui? Na educação eu gostaria de colocar um também. Uhum. A gente sabe que sempre tem uma questão, e aí inclusive pesa na própria qualificação, que a gente tem hoje uma dificuldade, e não sou eu que estou dizendo, são os especialistas mais dessa área, principalmente na área de matemática e português, né? E nós colocamos lá, só vamos iniciar tão logo a gente consiga fazer essa recuperação desse ano, né? E também com as estruturas que estão sendo ampliadas na escola, o contraturno escolar. Nós não colocamos escola turno integral, porque também não podemos prometer o que não temos certeza que temos condições de fazer. E o que seria o contraturno escolar? Reforço em matemática, reforço em português, uma segunda língua. E quando eu falo segunda língua, não é escrever, é aprender a falar uma segunda língua. Informática e oficinas culturais e esportivas. Primeiro, e vai ter uma outra questão, mas eu vou trazer num outro dia num programa com vocês aqui, porque é uma questão muito pontual também e que eu idealizei antes da eleição e não botei nesse plano, nessa área da educação, que é o estudo da história, através da Bíblia. Uhum. Entendeu? Que eu acho fundamental também. Que bom, já temos uma pauta para um outro programa, viu? Mas que a gente consiga fazer com que as crianças, né, fiquem o maior tempo possível, né, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo. Uhum. E tirarmos o maior Muito tempo importante. possível eles da rua ou do celular. Isso mesmo. Importante hoje até um dos programas que nas segundas-feiras a gente tem uma programação também e um dos programas trouxe isso, né? A dependência, né? E hoje em dia muitas crianças ficam muito tempo na dependência do celular, né? Ficam ali horas e horas e às vezes os pais nem sabem, nem veem, nem acompanham muito o que os filhos estão fazendo. Muito importante isso. Nós temos mais alguns recadinhos aqui, já estamos chegando, né, no final do nosso programa, não queremos, né, ultrapassar o nosso horário, porque sabemos que o André tem outros compromissos, né, então nós queremos manter o nosso horário, né? Mas nós temos aqui a Fátima Rodrigues, né? A Fátima, nosso telefonista lá. Parabéns a todos. A Magali Fausto. Parabéns, André, meu grande amigo. Excelente escolha do povo. Xande Flores, parabéns, prefeito André Brito. Que Deus te abençoe. Quando o justo governa, o povo se alegra. Várias pessoas assistindo, né? Emiliana Danimar e Danimar Emiliana, Deus abençoe vocês, prefeito, e sempre cuidando da nossa cidade, né? Maria Lúcia, Deus abençoe. Andréia Silveira, boa noite.
né? Júlio Rodrigues, parabéns, André Brito, administração de primeira. Muito bem, esses aí são os recadinhos que nós temos no Facebook. Bem, a todos vocês que estão ouvindo e assistindo o nosso programa Variedades, este é o André, que irá assumir a direção do nosso município a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E André, queremos novamente agradecer pela disponibilidade em participar do programa Variedades aqui na Rádio Web TK Gospel e dizer que esperamos que a sua administração seja muito abençoada e que Deus o ilumine em cada decisão, dando muita sabedoria para enfrentar todas as dificuldades que surgirem ao longo desta nova etapa. Não sei se o Maicon tem alguma ponderação a colocar também. Essa mesma tua linha, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui junto, né? Parabenizar mais uma vez o André e dizer realmente, desejamos aí que seja uma administração muito boa, porque, como o versículo que o pastor Xande citou, né? Quando um justo governa, né? Todo o povo fica bem. Então, se tu fizer uma boa administração, nós seremos beneficiados também e toda a comunidade de Taquari, né? Então, que Deus possa iluminar o seu caminho realmente, né? Nas suas decisões aí. A gente sabe que não vai ter como agradar a todos, mas é que tu possa se colocar diante de Deus aí, porque tu possa fazer aquilo que Ele tem de propósito para esse município aqui. E eu também vou convocar, aproveitar, porque é Rádio Web TV Gospel. E também depois, lá em janeiro ou fevereiro, nós vamos convocar todas as nossas igrejas daqui para nós fazermos uma verdadeira cruzada para tirar essa juventude que está perdida na rua. Então eu aproveito aqui a oportunidade, né? Eu como líder de jovens da Igreja da Coneia 20, eu me coloco à disposição para poder auxiliar, né, na parte dos jovens ali nesse projeto aí propósito. Muito importante isso, muito interessante. E agora, André, nós queremos deixar, né, o microfone à disposição, livre, para que tu possa trazer alguma mensagem aos nossos ouvintes e deixar o teu boa noite. Deixar uma mensagem para vocês que nós queremos governar com muita serenidade, com muita paz, com muita humildade, mas acima de tudo com muito compromisso com as causas da nossa comunidade. E da mesma forma pedir que vocês participem junto conosco, que vocês sejam atuantes. Como eu disse há pouco aqui, nós vamos convocar também as igrejas, a sociedade civil organizada, para que a gente faça cruzadas também para melhorar a vida da nossa gente aqui da nossa cidade. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que hoje estão atiradas aí pelas ruas, né, amargurando essa desgraça que enfrenta as famílias, né, principalmente da drogadição. Sim. E muitos até do alcoolismo, que a gente possa, né, cada vez dar mais paz, mais harmonia na nossa relação de pessoa, na nossa relação de sociedade aqui em Taquari. E dizer para vocês que eu estou muito alegre, muito contente, fiquei feliz de poder participar aqui. Eu vim preparado para um tipo de programa, cheguei aqui, foi um programa de emoções, né? Mas isso é legal, gostei, um programa diferente, né? Eu me senti muito feliz, pode ter certeza, para vocês, assim, que vocês me deram uma hora fantástica aqui, que bom, né? Que bom. E que eu vou estar sempre à disposição também para conversar com vocês, que a gente possa governar com essa paz e harmonia e união. Taquari precisa de uma coisa. Ontem, eu ainda liguei para o João, né, na qual nós disputamos a eleição. Sim. E ainda, na ligação, ainda disse para ele, se eu te magoei, em determinado momento te peço perdão, né? Jamais foi minha intenção que a gente construísse uma unidade em prol de Taquari. Passou as eleições, que agora nós temos um único objetivo, é pensar na nossa cidade. Verdade. Os partidos ficam no segundo plano e que fiquem para daqui a 4 anos das eleições. É com esse objetivo que nós queremos governar Taquari. Isso. Como esses dias nós ouvimos, né, uma palavra que ficou gravada na minha mente, né, que durante o pleito eleitoral, são adversários políticos, mas não são inimigos, né? E todos lutam pelo mesmo objetivo, pelo desenvolvimento, né? Para que as coisas deem certo. E é isso que a gente realmente espera. E para encerrar, nós temos aqui mais alguns recadinhos e aí nós já vamos encerrando, né? Aqui... Andréia Silveira, parabéns, perfeito. A Leni Oliveira, Deus abençoe, sucesso. Guilherme Amaral, baita programa. Parabéns ao prefeito André pelos projetos. Que seja uma gestão abençoada. Lindomar Silva, parabéns, que Deus abençoe. E palminhas e mãozinhas de oração. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, como meu esposo sempre costuma dizer, né? Esta é a primeira, mas com certeza não será a última, né? Que será convidado para vir aqui, para dividir e para partilhar conosco e com os nossos ouvintes e com aqueles que assistem
nas nossas redes sociais os projetos de desenvolvimento para a nossa cidade, né? Então, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422.